Artigo 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: inciso 1. 16% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Inciso 2. 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Inciso 3. 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Inciso 4. 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Inciso 5. 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário. Inciso 6. 50% da pena se o apenado for: a linha A, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional. A linha B, condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa, estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Ou a linha C, condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. Inciso 7. 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Inciso 8. 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado, com o resultado morte, vedado o livramento condicional. Parágrafo 1º. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Parágrafo 2º. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Parágrafo 5. Não se considera hediondo ou equiparado, para fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006. Parágrafo 6º. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. Artigo 122. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Não terá direito à saída temporária a que se refere o caput deste artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Artigo 5º. O artigo 1º da Lei 8.072 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1º. Inciso 1. Homicídio. Artigo 121. Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Inciso 2º. Roubo. A linha A. Circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima. Artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5. A linha B. Circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Artigo 157, parágrafo 2º, A. Inciso 1. Ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Artigo 157, parágrafo 2º, B. A linha C. Qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte.
Artigo 157, parágrafo 3º. Inciso 3. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima. Ocorrência de lesão corporal ou morte. Artigo 158, parágrafo 3º. Inciso 9. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Artigo 155, parágrafo 4º-A. Parágrafo único. Consideram-se também hediondos tentados ou consumados. Inciso 1. O crime de genocídio, previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei 2.889. Inciso 2. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, de uso proibido, previsto no artigo 16 da Lei 10.826. Inciso 3. O crime de comércio ilegal de armas de fogo, previsto no artigo 17 da Lei 10.826. Inciso 4. O crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, previsto no artigo 18 da Lei 10.826. Inciso 5. O crime de organização criminosa quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. Artigo 6º. A Lei nº 8.429 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 17. Parágrafo 1º. As ações de que trata este artigo admitem a celebração de acordo de não persecução civil, nos termos desta lei. Parágrafo 10-A. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo para contestação por prazo não superior a 90 dias. Artigo 7. A Lei 9.296 passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos 8-A e 10-A. Artigo 8-A. Para investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos quando: inciso 1. A prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes e, inciso 2, houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou em infrações penais conexas. Parágrafo 1º. Um requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo de captação ambiental. Parágrafo 3º. A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por decisão judicial por iguais períodos, se comprovada a indispensabilidade do meio de prova e, quando presente, atividade criminal permanente, habitual ou continuada. Parágrafo 5. Aplicam-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação específica para a interceptação telefônica e telemática. Artigo 10-A. Realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial, quando esta for exigida. Pena: reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores. Parágrafo 2º. A pena será aplicada em dobro ao funcionário público que descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a captação ambiental ou revelar o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial. Artigo 8º. O artigo 1º da Lei 9.613, de 5 de março de 1998, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 6º. Artigo 1º. Parágrafo 6º. Para apuração do crime de que trata este artigo,
admite-se a utilização da ação controlada e da infiltração de agentes. Artigo 9. A Lei 10.826 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter, sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal, ou regulamentar. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Se as condutas descritas no caput e no parágrafo 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Artigo 17. Pena, reclusão de 6 a 12 anos e multa. Parágrafo 2º. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, o agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Artigo 18. Pena, reclusão de 8 a 16 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição em operação de importação sem autorização da autoridade competente, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Artigo 20. Nos crimes previstos nos artigos 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é aumentada da metade se: inciso 1. Forem praticados por integrante dos órgãos e empresas referidas nos artigos 6, 7 e 8 desta lei, ou, inciso 2, o agente for reincidente específico em crimes desta natureza.